Na zona do Yucatán há pouca água doce, exceto a que é extraída de uns poços naturais chamados cenotes. Por isso os maias construíram as cidades do norte à volta desses poços naturais. Isso aconteceu há mais de 1000 anos, quando as cidades maias do Império Antigo já tinham sido esquecidas, engolidas pela selva. Aqui chegaram os maias ao final da sua história. Eram grupos influenciados por outras culturas, mas que ainda conservavam a cultura maia. Estes maias que emigraram para o norte foram invadidos pelos toltecas, pouco tempo depois de se instalarem aí. Os toltecas, originários da zona central do México, continuaram as obras maias e as duas culturas uniram-se numa só. Arte e religião. Depois da invasão tolteca, apareceram as colunas e as figuras de serpentes, e alcançou uma grande importância a adoração a Xac, o deus da chuva. Os maias, como muitos povos antigos, tinham um único deus. No entanto, adoravam uma infinidade de deuses, manifestações diferentes desse único deus, que cumpriam a mesma função que os santos da Igreja Católica. No mundo sagrado dos maias, os deuses eram os responsáveis pela manutenção da vida e do tempo. Eles ofereciam o sol e a chuva para que se alimentassem os humanos. Em troca, estes deviam alimentar os deuses. O alimento dos deuses era o sangue, e o mais apreciado, o sangue humano. Por isso os maias ofereciam o seu sangue, ferindo-se no pênis, nos lábios e nos braços. Este era o ritual mais sagrado na vida dos maias. Com este ato de sacrifício, abria-se uma porta de comunicação com os deuses. Se verificava um grande período de seca, recorria-se ao sacrifício máximo de uma vítima humana. Abria-se-lhe o peito com uma faca de obsidiana e extraía-se-lhe o coração, ainda latejante. Durante o Império Antigo, os sacrifícios humanos eram raros. Mas a partir do século X, devido à influência dos toltecas, tornaram-se cada vez mais frequentes nas cidades do norte do Yucatán. Sobre esta plataforma de pedra havia uma paliçada onde se enfiavam os crânios dos sacrificados. E sobre as bandejas que seguram estas estátuas, depositavam-se os corações ainda quentes das desafortunadas vítimas. Às vezes usava-se o método de deitar a vítima a um enorme poço de mais de 20 metros de profundidade. Quase todos os povos do passado cometeram graves erros em honra dos seus deuses. Mas no caso maia, houve também um grande talento, uma ciência desenvolvida e uma arte extraordinária. Embora o povo vivesse em choças de palha e barro, as grandes edificações, na sua maior parte com finalidades religiosas, eram inteiramente construídas de pedra. Os seus grandiosos templos piramidais são os mais altos da América. Em Tikal, há pirâmides que chegam a ter mais de 70 metros de altura. Os maias foram o único povo da América que soube construir telhados de pedra. Os maias também superaram o resto dos povos da América na sua pintura. Pintavam frescos com que decoravam o interior dos templos e palácios e pintavam com grande beleza a cerâmica. A maior parte dos seus monumentos têm belos relevos
que representam divindades, sacerdotes e inscrições hieroglíficas. Os maias fabricaram grandes estelas de pedra de até 10 metros de altura, nas quais, além de datas e números, explicavam os acontecimentos mais importantes que sucediam aos seus governantes. Os maias enterravam os seus mortos debaixo das suas casas e, tal como os egípcios, ofereciam-lhes uma espécie de livro dos mortos, escrito em recipientes de barro, com histórias que ajudariam o morto durante a sua viagem para o além. O ideal de beleza maia também era original. Costumavam atar 2 tábuas pequenas ao crânio dos recém-nascidos para que crescesse abaulado. Também costumavam colocar-lhes umas bolas no nariz para que ficassem estrábicos, pois parecia-lhes bonito o estrabismo. O jogo da bola. Todas as cidades maias tinham um campo construído em pedra para jogar à bola. Tratava-se de um jogo que existiu desde os olmecas até aos aztecas, passando pelos maias, durante uns 2500 anos. Era um jogo muito difícil, que exigia uma grande habilidade física. Jogavam 2 equipas e os jogadores, protegidos com couro, jogavam a bola de borracha com as ancas, os tornozelos, os cotovelos e os pulsos. Ganhava a equipa que conseguia introduzir a bola numa pequena argola de pedra situada a 7 metros de altura numa das paredes laterais do campo. Julga-se que a equipa que ganhava tinha direito a ficar com os adornos e as roupas dos espectadores. As inscrições mostram-nos que o jogo costumava acabar com a decapitação de um dos jogadores da equipa perdedora, normalmente o capitão. Para os maias, este jogo era muito importante. Tinha uma grande simbologia cósmica. O movimento da bola simbolizava o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Os maias pensavam que, se jogassem bem, os deuses oferecer-lhes-iam abundante chuva e uma boa colheita. Segredos dos templos. Palenque era a cidade dos deuses, a cidade mais requintada do mundo maia. E talvez seja este o seu edifício mais famoso. Uma pirâmide conhecida como o Templo das Inscrições. Este nome deve-se ao facto de, numa das paredes, existirem 620 inscrições lavradas em pedra. Mas o que faz com que este edifício seja tão especial é algo mais oculto e extraordinário, que está bem no seu interior e que foi descoberto pelo arqueólogo Alberto Ruz em 1949. No chão do templo, debaixo de uma lousa, encontrou-se um passadiço com uma escada que descia para o interior da pirâmide e que estava tapada por escombros colocados propositadamente. Depois de vários anos a retirar esses escombros, chegaram a uma câmara onde jaziam os esqueletos de 6 crianças da nobreza maia que tinham sido sacrificadas. Junto a esta câmara, encontrou-se uma sala retangular de 9 metros de comprimento e 4 de largura, com um teto terminado numa abóbada, a quase 7 metros de altura. No chão, encontrava-se uma enorme lousa completamente lavrada de mais de 5 toneladas de peso. Era um túmulo e tinha permanecido oculto durante quase 14 séculos. Até esse momento,
Os arqueólogos pensavam que as pirâmides americanas, ao contrário das egípcias, não tinham túmulos, mas enganaram-se. Debaixo da grande lousa jaziam os restos do rei Pakal, que reinou durante 68 anos e que morreu em 683, aos 80 anos de idade. Esta foi uma das maiores descobertas da arqueologia maia do século XX. Entre os ornamentos do monarca, destacava-se a magnífica máscara de jade com olhos de obsidiana que cobria o seu rosto. Pelo tamanho da lousa e por outros pormenores, sabemos que o túmulo foi o primeiro a ser construído e só depois é que sobre ele se edificou a pirâmide, o que nos dá uma ideia da importância da personagem. Efetivamente, Pakal foi um dos maiores reis maias. Ele e o seu filho Shambalun patrocinaram o florescimento da arte e da ciência. Durante os seus reinados, a cidade de Palenque atingiu o seu maior poder, prosperidade e esplendor. Outro segredo, mais subtil, esconde-se no alto deste observatório astronómico chamado Caracol, que está em Chichén Itzá. O segredo encontra-se nas 3 pequenas janelas que estão no alto deste observatório. Esta torre foi construída com tal exatidão milimétrica que as linhas que formam os bordos externos e internos das suas 3 janelas permitem determinar com absoluta precisão o momento em que se produziram os equinócios, entre outros dados astronómicos de importância. Com somente 3 janelas e um elevado engenho, os maias realizaram as observações astronómicas mais exatas que nenhum povo jamais conseguiu sem instrumentos ópticos. A decadência maia. No século IX, sem que ninguém saiba exatamente a causa, as cidades maias do sul foram abandonadas no seu momento de maior esplendor e os maias emigraram até ao norte. Ali, na península de Yucatán, cidades maias como Uxmal e Chichén Itzá floresceram durante vários séculos, embora misturados e influenciados por outros povos. A partir de 1200, as novas inscrições e edificações foram sendo cada vez mais raras, até que chegou um momento em que já não se voltou a edificar nenhuma outra estela, nem se construiu nenhum outro edifício. A civilização maia chegara ao seu próprio fim. Talvez tenha sido esta tragédia que inspirou o desespero dos cantos de Huetzotzingo. Só assim me hei de ir embora, como as flores que pereceram. Nada ficará do meu nome, nada da minha fama aqui na terra. Ao menos as flores, ao menos os cantos. Em 1440, só restava um conjunto de pequenas comunidades maias envolvidas em contínuas guerras fratricidas. Quando chegaram os conquistadores espanhóis em 1527, já não existia a civilização maia, nem sequer na memória. Este fim, impressionante e dramático, é uma chamada de atenção para o mundo de hoje. É a prova irrefutável de que qualquer civilização, por mais brilhante que seja, pode um dia desaparecer e ser esquecida. Mas o povo maia não desapareceu. No meio de todo o tipo de opressões e desgraças, os maias agarraram-se tenazmente aos seus costumes, à sua liberdade e à sua independência. Os maias foram sempre valentes guerreiros. Resistiram de tal forma a serem conquistados
que os espanhóis só conseguiram dominar o último centro de resistência maia em 1697, depois de 170 anos de luta. Os recém-chegados obrigaram-nos a adotar a religião católica e proibiram-nos de praticar os seus antigos rituais. Hoje em dia, os maias praticam uma mistura de religião católica e dos seus antigos cultos. Com uma admirável tenacidade e uma resistência passiva, os maias souberam defender a sua identidade ao longo do tempo, de tal maneira que os vestidos e os costumes de uma grande parte dos maias atuais diferem pouco da dos seus antepassados. Alguns dos desenhos que os maias atuais tecem transmitiram-se fielmente de geração em geração durante 1500 anos. A luta dos maias pela sua liberdade e independência chegou até aos nossos dias. Nos últimos 30 anos, mais de 150 mil maias morreram nas guerrilhas da resistência. Há homens que nunca serão livres porque não sabem ser livres. A liberdade não é um dom que se recebe, nem um direito que se conquista. Porque a liberdade do homem está somente na sua consciência.